Imagine um homem tão poderoso que seu nome fazia reis tremerem, exércitos recuarem e cidades inteiras se ajoelharem. Um rei que reinava não apenas com força, mas com imponência. Ele não apenas comandava um império, ele era o império. Seu trono era feito de ouro, suas palavras eram ordens absolutas e sua vontade moldava a história. Esse homem era Nabucodonosor, o governante supremo da Babilônia. Um rei tão temido que, para muitos, ele parecia ser mais do que humano, ele parecia um deus. Mas havia um detalhe, ele não era. E ele aprenderia isso da forma mais dolorosa possível. Você está prestes a conhecer a história de um rei que tocou os céus com sua glória, mas foi lançado ao chão como um animal. Um homem que olhou nos olhos de profetas, que testemunhou milagres com seus próprios olhos, mas ainda assim preferiu ouvir o próprio orgulho. Nabucodonosor teve tudo. Mas perdeu tudo quando desafiou o único que está acima de todos os tronos. Esse não é apenas mais um relato de guerra ou de conquistas. É um testemunho de como a soberba humana pode ser destruída em segundos quando se levanta contra a soberania de Deus. Um aviso a todos os que pensam estar acima das consequências, e um lembrete de que nenhuma coroa resiste à mão do Altíssimo. Durante anos, Nabucodonosor acumulou vitórias. Construiu a cidade mais magnífica do mundo antigo. Transformou a Babilônia num símbolo de poder, luxo e sabedoria. Mas ao olhar tudo o que havia feito, ao contemplar os jardins suspensos, os templos gigantescos, os portões colossais, ele pronunciou as palavras que selariam seu destino. Não é esta grande Babilônia que eu construí com a força do meu braço e para a glória do meu próprio nome? E naquele instante, uma voz ecoou dos céus. Foi o fim de um reinado glorioso, e o início da mais sombria queda já registrada nas Escrituras. Essa é uma história de destruição. Mas também é uma história de redenção. Porque mesmo no meio da loucura, mesmo entre os animais, mesmo comendo capim e rastejando como uma besta, a misericórdia de Deus ainda alcança. Prepare-se. O que você vai ouvir agora é uma narrativa real, registrada nas Escrituras Sagradas, com lições profundas para o nosso tempo. Porque ainda hoje existem Nabucodonosores, homens e mulheres que se colocam acima de Deus, que vivem como se o mundo girasse ao redor de seus desejos. Mas também ainda existe o mesmo Deus que reina soberano, quebrando os corações de pedra e restaurando os que se arrependem. A queda de Nabucodonosor não foi o fim. Foi o começo de um novo entendimento. Uma revelação que mudou sua alma. E talvez, ao conhecer essa história, algo também mude dentro de você. A Babilônia era uma joia no coração da Mesopotâmia. Às margens do grandioso rio Eufrates, erguia-se uma cidade de muros colossais, torres que pareciam tocar o céu e templos dedicados a deuses esquecidos. Era o centro do mundo antigo, uma cidade onde o luxo, a sabedoria e o poder caminhavam lado a lado. E foi ali, sob os olhos atentos dos deuses pagãos e à sombra dos tijolos de barro que sustentavam palácios dourados, que nasceu um menino destinado a mudar o curso da história. Seu nome? Nabucodonosor. Filho do rei Nabopolassar, o libertador da Babilônia do jugo assírio, Nabucodonosor cresceu cercado por odes à glória e histórias de sangue. Desde pequeno, aprendeu que um verdadeiro rei não apenas governa, ele conquista. E ele acreditava nisso com todo o seu ser. Ainda jovem, foi treinado para a guerra. Enquanto outras crianças aprendiam a ler tábuas de argila, ele aprendia a empunhar espadas. Enquanto os filhos dos nobres estudavam política, ele marchava ao lado dos soldados, ouvindo estratégias e estudando mapas. A Babilônia não precisava apenas de um rei. Precisava de um Deus entre os homens. E era isso que Nabucodonosor desejava ser. Seu pai o moldou com mãos firmes, preparando-o para liderar não apenas um reino, mas um império. Nabucodonosor cresceu ouvindo sobre a vergonha do domínio assírio e o sonho de um domínio babilônico absoluto. Ele não queria apenas continuar o legado do pai, ele queria superá-lo. E então veio o momento. Com a morte de Nabopolassar, o jovem príncipe foi coroado. Ainda havia sangue nos campos de batalha quando ele recebeu a coroa. Não houve tempo para descanso. A ameaça egípcia e os últimos resquícios do poder assírio marchavam para o norte, tentando retomar o controle da região. Nabucodonosor não hesitou.
Reuniu seus exércitos e partiu para Carquemis, uma das batalhas mais decisivas da história antiga. E foi ali que ele provou quem era. Sob sua liderança, os egípcios foram esmagados. Os assírios, exterminados. A vitória foi tão avassaladora que o nome Nabucodonosor ecoou como trovão por todo o Oriente Médio. Quando ele retornou à Babilônia, não voltou como um rei qualquer, voltou como uma lenda viva. E sua ambição só cresceu. Ele não queria apenas conquistar territórios. Queria moldar o mundo. Transformar a Babilônia no centro de tudo. Em pouco tempo, iniciou obras monumentais. Mandou erguer palácios com colunas gigantescas, reconstruir a lendária Torre de Babel, adornar templos com ouro, e criar algo que até hoje habita o imaginário, os jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas por trás de todo esse esplendor, crescia uma escuridão. O menino que ouvia sobre glória agora respirava, e se alimentava dela. Seu coração se endurecia a cada conquista. E sua alma começava a acreditar na maior mentira de todas, que ele era invencível. Mal sabia ele que seus dias de glória seriam interrompidos não por um exército inimigo, mas pela mão invisível do Deus que ele ousaria desafiar. Porque nenhum trono, por mais dourado que seja, resiste ao fogo do Altíssimo. A glória de Nabucodonosor crescia como uma onda que engole tudo em seu caminho. A Babilônia era um colosso entre as nações. Seus muros pareciam invencíveis, suas portas, intransponíveis. Seu exército era o mais bem treinado, sua cidade, a mais bela, seu nome, o mais temido. Mas era no coração do rei que a verdadeira batalha começava a se formar. Ao ver as nações se dobrarem diante dele, Nabucodonosor começou a acreditar que nenhuma força, nem mesmo celestial, poderia detê-lo. Ele era o ungido dos deuses babilônicos. Seus feitos, suas construções e suas vitórias eram mais que símbolos de poder, eram afirmações da sua divindade pessoal. E foi nesse cenário que ele cruzou com um povo diferente. Um povo pequeno, mas com um Deus que ele ainda não conhecia. Os hebreus. O reino de Judá estava em seu caminho, e como tantas outras nações, resistiu. Em resposta, Nabucodonosor marchou até Jerusalém, cercou a cidade e conquistou o território com facilidade. Mas ele não apenas tomou terras. Ele saqueou o templo de Salomão, retirando objetos sagrados dedicados ao Deus de Israel, como se dissesse: nem o seu Deus pode impedir minha vontade. Entre os cativos levados à Babilônia, estava um jovem chamado Daniel, e com ele, 3 outros, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O rei mal sabia que aqueles 4 homens seriam usados por Deus como instrumento para confrontar sua arrogância. Tudo parecia estar sob controle. Nabucodonosor construía, dominava, e sonhava com a eternidade de seu nome. Mas em meio às noites silenciosas de seu palácio, começaram a vir os sonhos. Visões perturbadoras. Em uma delas, ele viu uma estátua colossal, com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Mas o mais assustador era o fim da visão: uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, atingia os pés da estátua e a destruía por completo. A estátua se desfazia no vento, e a pedra se tornava uma montanha que enchia toda a terra. Nabucodonosor acordava em pânico. Chamava seus magos, seus encantadores, seus astrólogos, mas nenhum sabia o que significava. Foi então que Daniel foi chamado. Diferente de todos os sábios, Daniel não apenas interpretou o sonho, ele revelou o sonho ao rei, algo que ninguém poderia ter feito, a não ser por Deus. Daniel explicou que a estátua representava reinos, e que o ouro era o próprio Nabucodonosor. Mas o mais importante não era isso. A pedra que destruiu tudo representava o reino de Deus, eterno, imutável e invencível. Nabucodonosor ficou atônito. Por um instante, reconheceu que o Deus de Daniel era real, chegou a cair com o rosto em terra e exaltou o nome do Senhor. Mas essa reverência não durou muito. O orgulho ainda reinava em seu coração. Pouco tempo depois, ele construiu uma estátua inteiramente de ouro. Como se dissesse: não sou apenas a cabeça de ouro, sou toda a estátua. Sou eterno.
E então decretou que todos os povos, línguas e nações deveriam se prostrar diante dela. A rebelião contra Deus havia começado. Mas o Altíssimo não havia terminado com Nabucodonosor. Não ainda. O sol ardia sobre a planície de Dura, onde uma multidão se reunia diante de uma estrutura colossal. Uma estátua de ouro, com mais de 25 metros de altura, brilhava com intensidade sob a luz do dia. Era o retrato da soberba humana transformado em monumento. Nabucodonosor estava satisfeito. Seu decreto era claro: todos deveriam se ajoelhar quando os instrumentos tocassem. Aqueles que desobedecessem seriam lançados numa fornalha ardente. O som dos instrumentos ecoou. E um mar de pessoas se curvou. Todos, menos 3. Lá estavam Sadraque, Mesaque e Abed-nego, em pé diante do ídolo, desafiando o decreto do rei, desafiando o próprio Nabucodonosor com algo mais poderoso que espadas ou exércitos: a fé. A notícia chegou aos ouvidos do rei como um veneno. Ele ficou transtornado. Mandou chamar os 3 jovens e lhes deu uma segunda chance. Sua voz rugia no salão como um trovão. Quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? Mas a resposta deles cortou o silêncio com a força da verdade. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar. E mesmo que ele não nos livre, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O orgulho de Nabucodonosor foi rasgado em pedaços. Sua fúria não conhecia limites. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os soldados que se aproximaram da boca da fornalha morreram instantaneamente. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram amarrados e lançados no fogo. O rei observava com olhos cheios de ódio, mas o que viu a seguir congelou seu coração. Ele se levantou num salto, os olhos arregalados de espanto. Quantos homens nós lançamos na fornalha? Ele perguntou, trêmulo. 3, ó rei, responderam os conselheiros. Então por que vejo 4? E o quarto parece ser como um filho dos deuses. Ali, no meio do fogo, os 3 jovens andavam livres, e ao lado deles, uma figura celestial os acompanhava. As chamas não os consumiam. O fogo não deixava marcas. Nem mesmo o cheiro de fumaça os tocava. Deus havia entrado na fornalha antes que o mal os alcançasse. Nabucodonosor, agora tomado pelo assombro, gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Os 3 saíram da fornalha como se tivessem caminhado pela brisa da noite. Nenhum ferimento. Nenhuma queimadura. Apenas um milagre, diante dos olhos do rei que se achava Deus. Naquele momento, diante de todos os governadores, príncipes e magistrados, Nabucodonosor proclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e os livrou. Não há outro Deus que possa salvar desta maneira. Mas mesmo após testemunhar o impossível, o coração do rei ainda não havia se rendido por completo. A semente da soberba permanecia enterrada, prestes a florescer novamente. O juízo estava à porta. E quando Deus fala, ninguém escapa. Meses se passaram desde o milagre da fornalha. A cidade de Babilônia continuava a crescer em esplendor. Os jardins suspensos floresciam como nunca. Os templos reluziam com ouro. Os salões do palácio ressoavam com músicas e banquetes. E Nabucodonosor, cercado de glória, se olhava nos espelhos de bronze e dizia a si mesmo: Eu sou o Senhor desta terra. Nada acontece sem minha vontade. Mesmo após o livramento dos 3 hebreus, mesmo após reconhecer o poder do Deus Altíssimo, o rei ainda alimentava orgulho em seu coração. Não era um orgulho gritado, era um orgulho sutil, enraizado, mortal. E então veio a noite. Uma noite aparentemente comum. Nabucodonosor caminhava sobre o terraço de seu palácio, olhando sua cidade do alto. O vento tocava seu rosto, os jardins balançavam suavemente abaixo. Ele respirou fundo e disse, em voz alta: Não é esta grande Babilônia que eu construí, com a força do meu braço e para a glória do meu próprio nome? E naquele instante, o céu respondeu. Uma voz cortou o silêncio como um trovão invisível:
ecoando direto em sua alma. Ó Nabucodonosor, a tua autoridade foi tirada de ti. Serás expulso do meio dos homens. Viverás com os animais, comerás a relva como os bois, até que reconheças que o Altíssimo é quem governa sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Num piscar de olhos, o rei gritou. Mas sua voz já não era a mesma. Sua mente se dissolveu como areia ao vento. Seus olhos perderam o foco, sua postura caiu. Ele correu para fora do palácio, em desespero. Seus servos gritaram. Seus guardas não entenderam. E o rei desapareceu. Nabucodonosor foi lançado ao chão como um animal. Durante 7 longos anos, ele viveu entre os campos. Suas unhas cresceram como garras. Seus cabelos se tornaram como penas de águia. Ele se alimentava de grama, dormia ao relento, e fugia da presença humana. Aquilo que era rei entre os homens agora não passava de uma criatura selvagem. O mundo se esqueceu dele. A Babilônia seguiu seu curso, governada por regentes. O império permaneceu, mas o trono estava vazio. E ninguém ousava perguntar: onde está o rei? Mas mesmo naquele estado de humilhação total, Deus estava presente. Porque Deus não destrói para humilhar, ele corrige para salvar. Na solidão dos campos, entre a lama e o orvalho da madrugada, algo começou a mudar. Uma pequena centelha de consciência brotou na mente de Nabucodonosor. A cada nascer do sol, sua alma ia sendo tocada. Seu espírito endurecido começava a se quebrar. E então, em um momento silencioso, o mais poderoso rei da terra fez o que nunca havia feito. Levantou os olhos para o céu. E quando fez, algo dentro dele mudou. A névoa da loucura se dissipou. A clareza voltou à sua mente. Seu coração foi invadido por uma compreensão que anos de glória nunca haviam lhe trazido. Ele era apenas pó. E Deus era tudo. As primeiras palavras que saíram de sua boca não foram de glória própria. Foram de reverência. Louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Nabucodonosor retornou ao trono, mas já não era o mesmo homem. Seus olhos já não buscavam adoração, mas entendimento. Suas palavras já não exaltavam seu nome, mas o nome daquele que reina sobre tudo. Aquele que era temido por todos, finalmente temeu a Deus. A história de Nabucodonosor não termina com a destruição, mas com a restauração. Não foi o poder que o transformou, nem os milagres que presenciou, nem as vitórias que conquistou. Foi a humilhação. Foi o chão. Foi o campo onde rastejou como um animal que ensinou ao rei mais poderoso da terra uma verdade que muitos ignoram. Toda glória pertence a Deus. Ele aprendeu na dor o que não quis aprender na abundância. E é assim com muitos de nós. Quando tudo vai bem, achamos que não precisamos de Deus. Achamos que o sucesso é obra de nossas mãos, que a conquista é fruto do nosso esforço, que o mundo gira porque queremos. Mas quando o céu fecha, quando tudo desmorona, quando caímos ao pó, percebemos quem realmente sustenta a vida. No final de sua trajetória, Nabucodonosor não construiu mais ídolos. Não se gabou de mais vitórias. Em vez disso, ele ergueu sua voz com reverência e disse: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. E a todos que andam em soberba, ele é poderoso para humilhar. Ele entendeu que nenhum império, por mais magnífico, pode se comparar ao reino de Deus. Que nenhuma estátua de ouro é mais valiosa que uma alma rendida. Que nenhuma coroa na terra brilha mais que o perdão vindo dos céus. Essa história não é apenas um registro antigo. Ela é um espelho para os dias de hoje. Quantas pessoas vivem como Nabucodonosor? Tomadas pela vaidade, cegas pelo orgulho, sedentas por poder, esquecendo-se de que tudo o que temos nos foi dado, e que tudo pode nos ser tirado num piscar de olhos. Talvez você esteja num trono agora, ou talvez esteja no campo, em queda, como o rei esteve. A verdade é que, em qualquer lugar onde você esteja, Deus pode te encontrar. Porque a mesma mão que tira, é a que cura. A mesma voz que julga, é a que restaura. E talvez, como Nabucodonosor,
você esteja ouvindo o chamado do céu hoje. Essa história nos ensina que não importa quão fundo alguém caia, se houver arrependimento, haverá misericórdia. Deus não resiste a um coração quebrado. E mesmo os mais duros podem ser moldados novamente. Mesmo os reis mais soberbos podem se tornar servos humildes. Tudo começa quando levantamos os olhos para o lugar certo. Se você gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Sua participação é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas por essas mensagens. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Fique conosco, porque agora vem uma oração especial que pode transformar sua vida. Senhor meu Deus e Pai, neste momento santo, eu me coloco diante da Tua presença com o coração quebrado, reconhecendo que não há outro além de Ti. Tu és o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que dá reinos aos homens e aquele que os retira. A Ti pertence todo o poder, toda a glória e toda a honra. Hoje, ao ouvir a história de Nabucodonosor, meu espírito se desperta. Porque, assim como ele, muitas vezes eu também permiti que o orgulho dominasse meu coração. Muitas vezes acreditei que minhas conquistas vinham apenas da força do meu braço. Me esqueci que foi a Tua mão que me sustentou. Que foi a Tua graça que me levantou quando eu nem mesmo merecia respirar. Senhor, quantas vezes ergui meus olhos para minha Babilônia particular, olhando ao redor e dizendo: não foi com meu esforço que conquistei tudo isso. Quantas vezes, Pai, confiei mais em mim do que em Ti, e quantas vezes Tu, com Tua misericórdia, me advertiste. Mas hoje eu não quero ser mais como o rei que se exaltou. Hoje eu quero ser como o homem quebrado que olhou para o céu e reconheceu: só o Senhor é Deus. Se eu estou num tempo de glória, ensina-me a ser humilde. Se estou num tempo de humilhação, ensina-me a aprender. Se estou no campo, esquecido, comendo do pó e da dor, que eu saiba levantar meus olhos, assim como Nabucodonosor, e ver que a Tua mão ainda está estendida. Senhor, eu clamo. Quebra em mim toda raiz de soberba, toda vaidade, todo sentimento de autossuficiência. Tira de mim qualquer orgulho que me impede de depender de Ti plenamente. E se for preciso, Senhor, que eu perca tudo, menos a Tua presença. Porque mais vale estar entre os humildes com a Tua graça, do que entre os poderosos com um coração vazio. Mais vale viver em campos solitários com a Tua verdade, do que em palácios de ouro sem a Tua luz. Tu és o Deus que permite a queda, não para destruir, mas para ensinar. Tu és o Deus que permite o deserto, não para punir, mas para revelar. Tu és o Deus que permite o silêncio, não para nos abandonar, mas para nos chamar de volta para Ti. E por isso, Pai, mesmo que minha vida esteja desmoronando, mesmo que tudo pareça perdido, eu clamo. Restaura-me. Transforma-me. Molda-me de novo. Faz de mim um vaso novo, assim como fizeste com aquele rei quebrado no campo. Que minha mente seja restaurada. Que meu coração seja purificado. Que minha fé seja reavivada. Eu não quero mais viver longe da Tua vontade. Não quero mais ser guiado pela minha arrogância. Eu quero ser guiado pela Tua voz. Pelo Teu Espírito. Pela Tua palavra. Senhor, se há em mim algo que não Te agrada, arranca. Se há um trono no meu coração que não é Teu, destrói. Assenta-te, Pai, como único Rei da minha vida. Reina sobre mim. Reina sobre meus pensamentos. Reina sobre minha família, meus projetos, minhas decisões. Que eu aprenda, como Nabucodonosor aprendeu, que tudo vem de Ti, e tudo pode voltar a Ti. Que nenhuma glória me afaste da Tua presença. Que nenhuma conquista me iluda a ponto de me esquecer que sou pó. Pai amado, assim como restauraste aquele rei que andava como animal, que Tu também me restaure. Que me devolvas a sanidade espiritual, a clareza da alma, a intimidade que eu perdi. E que, ao final de tudo, minha boca confesse: louvado seja o Deus Altíssimo, cujo reino jamais terá fim. Hoje, Senhor, eu me rendo. Rendo minha vida. Rendo minha vontade. Rendo meu coração. Já não quero ser o senhor de mim mesmo.
Quero ser teu servo, teu filho, tua propriedade exclusiva. A partir de agora, não importa o que eu tenha. Não importa o que eu perca. Se eu tiver a ti, eu tenho tudo. Obrigado, Senhor, por tua paciência. Por não me destruir no tempo da arrogância, mas me amar o suficiente para me ensinar com dor. Obrigado por não desistir de mim. Por me esperar. Por me alcançar mesmo quando eu me perdi. Eu sei que, como Nabucodonosor, ainda há esperança para mim. E por isso, com fé, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima história.